Hoje o TPM vai falar, gente, sobre câncer de intestino. Será que há como a gente prevenir isso? Já está começando, você vai ficar sabendo. Olá pessoal, hoje no nosso programa TPM vamos falar com o proctologista Dr. Paulo Henrique Pizzi e ele vai nos explicar a respeito do câncer de intestino. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu. Para falar sobre um assunto, super importante, que é o câncer de intestino. Eu gostaria que o senhor explicasse quais são as causas principais para a formação desse tipo de câncer. Com relação ao câncer coloretal, que é a especialidade que eu trabalho, a gente não tem uma única causa específica para o câncer. Na verdade, o que leva uma pessoa a ter, na maioria dos cânceres, é uma série de erros genéticos que vão acontecendo em algumas células do nosso corpo. Esses erros vão sendo acumulados, o organismo não consegue suplantar esses erros naquela célula, e aquela célula se torna independente do organismo onde ela está alojada. Ela começa a se desenvolver sem controle. É isso que é um câncer, é um desenvolvimento de uma célula que se reproduz sem o controle do organismo. Querido, então, os principais fatores seriam, além desse problema aí, genético que você disse, existem mais alguns? Na verdade, a gente tem causas que levam a esses erros genéticos dessas células, né? Algumas coisas já são intrínsecas daquele organismo, todos nós temos algum tipo de fator predisponente para esse desenvolvimento desse tumor. Certo. E colaborando com isso existem outros fatores extrínsecos, alimentação, ou tipo exposição, isso, ocupacional, que leva a esse desenvolvimento também. Agora me fala uma coisa. Tudo bem, mas o que a pessoa que tem câncer de intestino, o que ela sente? E como que é feito o diagnóstico? Tá, isso é muito importante, porque o câncer de intestino grosso ele demora para dar sintomas, né? Dependendo da localização desse tumor, principalmente os tumores localizados mais no meio do intestino, digamos assim, mais à direita, né? Esses tumores eles levam muito tempo para dar sintomas. Então, um paciente que tem um tumor do lado direito do intestino, ele vai começar a sentir uma dor localizada mais no abdômen à direita, uma perda de peso inexplicada, uma anemia também inexplicada. E isso vai levar o paciente a procurar o médico em algum ponto desses sintomas, né? Ele sente dor? Pode vir a sentir dor, sim. Depende do avançar desse tumor, do estadio desse tumor. Né? Mas no início não dói, a pessoa não sente nada, né, doutora? Ela vai ter essa perda mesmo de peso. Aí é que é o perigo, e né? sangue também, ela Sim. tem perda de sangue? Tem. Os tumores mais à esquerda do intestino grosso e no reto, esses tumores já dão algum sangramento que é visível para o paciente. Então o paciente vai perceber raia de sangue misturado às fezes, muco nas fezes. Aí pode ser tanta coisa, né? Porque no intestino pode ser Vamos tanta rezar, coisa. Luciana. Começa a rezar. Porque aí tem que fazer o diagnóstico, né? Para saber se aquilo é uma hemorroida, uma veia, é o que é. E isso é muito importante, porque muitas vezes o paciente atribui esse sintoma a um problema mais simples e deixa de procurar o atendimento médico e deixa aquilo progredir. A coisa não é fácil, não. Agora, fala uma coisa para mim. A princípio, o tratamento é o mesmo para todo paciente ou cada um é cada um? Cada um é cada um. O tratamento é individualizado dependendo da localização desse tumor e do estadiamento que a gente diz desse tumor. Se esse tumor está localizado apenas no intestino ou se ele já está se espalhando para outros órgãos. E o que define principalmente a conduta de tratamento é principalmente a localização do tumor. Os tumores mais longe do reto, digamos assim, eles geralmente são de tratamento unicamente cirúrgico inicial, né? Os tumores do reto, eles geralmente podem ser tratados com uma quimio e radioterapia antes da cirurgia, para tentar já diminuir o volume desse tumor. A gente não pode fazer esse tratamento de quimioterapia nos tumores do intestino grosso, porque senão a gente irradia coisa que não precisa. Para o reto a gente já pode fazer isso, isso é uma vantagem do tumor de reto, digamos assim. É verdade. Hoje em dia já para esse tumor coloretal tem cura? Existe cura.
A cura depende principalmente do estágio que o paciente se apresenta no diagnóstico. Um paciente que tem um tumor mais inicial, ele tem uma chance que gira em torno aí dos tumores mais precoces de 80% a 90% de cura do tumor. Nossa, isso é ótimo! Sim. Os tumores mais avançados, quanto mais avançado o tumor, menor essa chance de cura, mas ela existe para praticamente todos os estágios da doença. Nossa, olha que maravilha! Por isso que é aquela história, né, Zezé, de quanto antes você procurar um médico, observou que tem uma alteração, quanto antes procurar e fizer um diagnóstico, gente, é melhor. É verdade, como é que fala, a porcentagem é bem maior para se sanar mais rápido. Pessoal, o papo tá ótimo, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada. Verão combina com viagens, praia, piscina, mas não combina de jeito nenhum com gordura localizada, celulite, pelos à mostra. Mas para isso, né, tem a Fisioforma Estética de Resultados que vai te ajudar. Acabou de chegar uma super novidade para gordura localizada, olha, que congela e destrói as células de gordura. Você perde até 25% dessa gordura e já tem resultados na primeira sessão. Tem também o Dreamline, né, que já na primeira sessão você perde de 2 a 4 centímetros. Tem também ótimos aparelhos que agem como uma britadeira, quebrando os nódulos de celulite, e outros que tratam celulite, gordura e flacidez tudo ao mesmo tempo. Sem contar a luz intensa pulsada SQ, o melhor equipamento que existe hoje, tratando-se de depilação para você ficar livre de vez dos pelos. Praticamente indolor, você pode fazer com total segurança. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma, que está te esperando com profissionais altamente capacitados e com muito carinho para recebê-la. É só agendar sua consulta e começar seu tratamento. Eu acho que é muito essencial para a mulher esses tratamentos. Eu acho que ela vai se sentir bem melhor, mais bonita, sabe, mais aparente. A autoestima dela melhora, sabe? Querendo ou não, ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, poxa, deu resultado. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta, que você vai conhecer de perto toda essa maravilha. Nosso comercial e nós voltamos já já. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. Voltando ao nosso comercial, estamos aqui com o Dr. Paulo Henrique Pizzi, proctologista. Estamos falando, gente, sobre o câncer de intestino. Você fazer exames rotineiros para você saber se você tem alguma coisa nessa região do intestino, isso não é comum, isso não é habituê, né? Mas deveria ser, eu acho. Não, mas, né? Uma vez por ano, ué. Não é lá tão agradável assim, ué, né, mas antes de Zezé? ser agradável, ser prevenido, que a birosca aí pra, né, não dá certo. O que a gente pode fazer para se prevenir contra o câncer? Na verdade, existem estratégias de rastreamento do câncer coloretal na população, legal. né? Os principais fatores de risco, né, que a gente encontra são tanto o genético, fator genético, então história familiar de câncer coloretal, a incidência de pólipo naquela família ou na própria pessoa, e os fatores ambientais. Então a obesidade é um fator de risco muito importante, sedentarismo, consumo de carne gordurosa, de gordura na dieta, tá? Tabagismo, etilismo, tudo isso são fatores de risco. E a baixa ingesta de fibras também na dieta. Esses são os principais fatores de risco ambientais. A pessoa que tem intestino preso, ela tem uma predisposição maior a ter algum tipo de câncer isso é ou não? Mito que existe, é mito? Né? Não, o intestino, constipação intestinal não aumenta o risco de câncer coloretal. Não, isso não muda. Aí, ó, já ajuda bastante gente aí que tinha essa dúvida. Eu acho. Agora, me fala uma coisa. Como tudo a gente fala, gente, se a gente fosse perfeito também, olha, nós não teríamos, né? Os meus médicos iam morrer de fome, né? Já tem que ter uns meio doidos assim. Querido, água não é fundamental também? Eu, na minha opinião, como velhinha aqui da história, eu acho que a água deve ajudar muito a prevenção do colo retal. Não ajuda, não? Só a ingesta de água não é suficiente. Não, né? não. No decorrer das fibras você tem que tomar, porque senão aquele bolo torna-se
duro e daí dá complicação em vez de ajudar, não é? Sem água. Na verdade, a simples constipação intestinal não aumenta o risco, né? Na verdade, a ingestão hídrica adequada, em torno de 1,5 litro, 2 litros de líquido durante o dia, faz com que o intestino funcione melhor, o paciente se sente melhor. Mas isso não é fundamental na prevenção do câncer. Não, é todo o conjunto. Contexto. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa só para ele. Não ficou bem explicado, eu acho assim, para nossa amiga aí. Em relação, você falou do lado esquerdo, quando tem, existe talvez um sangramento, fica uma coisa mais, talvez, mais alerta. Sim. Mas do lado direito, não tem o que é que pode a pessoa se atentar? Seria apenas uma dor abdominal? O que mais você poderia alertar as pessoas? O principal é dor abdominal e essa perda de peso inexplicada. São os fatores que mais levam a gente a suspeitar do diagnóstico, né? E pode, por exemplo, o intestino estar perfeito? Pode. Principalmente nada... nesses do lado direito. Ele é o mais sutil sorrateiro. E devastador, né? Porque... Isso. Agora me fala uma coisa, por que é tão importante a gente alertar aos nossos telespectadores sobre esse problema do câncer coloretal? Acho que o principal é porque é um problema que é possível de rastreamento na população, isso diminui a mortalidade, aumenta a nossa incidência de diagnósticos, melhora o tratamento e a curabilidade desses tumores. E sempre que você tiver um sintoma aí de suspeita de alguma coisa mais séria, um sangramento, uma dor abdominal, uma perda de peso, uma anemia, principalmente pessoas aí acima de 50 anos, ou que tenham história familiar já de câncer coloretal ou de pólipos, procurar o médico, se esclarecer, fazer uma consulta. Se for necessário, o médico vai encaminhar para um exame complementar para poder fazer o diagnóstico, se ele existir, o mais precoce possível. Agora, doutor Paulo, outra coisa, o senhor disse aí que normalmente pessoas pós 50 anos. Quer dizer, é muito raro na fase infantil ocorrer isso, na adolescência? É muito raro. Existem algumas síndromes genéticas que tornam esse diagnóstico mais comum na infância, principalmente aí por volta dos 20 e 30 anos. Mas essas síndromes são mais raras. 90% dos cânceres coloretais são chamados de esporádicos. Eles ocorrem na população em geral sem um fator genético predisponente. Os outros 10 a 15% já são relacionados com a genética, história familiar, ou então uma síndrome que chama polipose, que são uma série de tumores benignos, mais de 100, entre 100 a 1000 tumores dentro do intestino grosso, e que aparecem já por volta dos 12 a 15 anos, né? E esses pacientes vão ter 100% de câncer até os 40 anos de idade. Olha que loucura! Então, esses pacientes geralmente já têm sintomas desde jovem, de sangramento, alguma coisa, e isso é muito importante para procurar o atendimento. Já ter esse acompanhamento, né? E ser encaminhado já para a cirurgia. Paulo, adorei. Você explicou foi muito, ótimo, né, Luciana? Obrigado. Assim como a irmã dele, né? A minha linda lá também, que ela é ótima. Mande um beijo pra ela, viu? Grande beijo, muito obrigada, doutor. Obrigado. Gente, juízo, quanto antes você se atentar e buscar ajuda, para com essa mania de querer adiar o inadiável. É verdade. E já resolver a situação, 80, 90% de cura para todas as patologias, né, Zezé? É verdade. Antes você olha e correr nisso do que ir atrás da funerária, hein? Beijos, até mais. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial.